Mas como que a gente supera os conflitos geracionais? A gente supera tendo a nossa família no altar do Senhor, na presença do Senhor. Ai, missionária, mas isso, eu acredito que o pastor Adolfo já tenha falado com vocês muitas vezes sobre isso, né? A gente ter a nossa família diante da presença do Senhor. E esta é a melhor forma de nós superarmos os conflitos geracionais. Essa última música que cantaram, não fui eu que pedi, mas ela fala sobre a gente, que Deus é o nosso alicerce, que a gente pode construir uma vida em Deus, né? É uma música tão bonita, eu gosto muito dessa música, e pede para Deus mostrar para a gente esse amor que pode transformar o mundo. Esse amor de Deus pode transformar a sua relação com o seu filho. Esse amor de Deus pode transformar a sua relação com os seus pais. Esse amor de Deus pode acabar, diminuir, diluir esses conflitos que a gente tem entre as gerações. Não é verdade? Eu quero ler o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aparece ali também, né? É que eu ainda não estou tão acostumada com essa chiqueza, né, gente? Então, diz assim a palavra do Senhor: recordo-me da sua fé não fingida, que habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por que eu quis... no concílio o Senhor já vinha ministrando comigo em relação a essas as nossas gerações, e me fez recordar deste versículo e pensar sobre ele. Timóteo, vou dar um resumo aqui. Timóteo, ele era um homem que estava sendo ajudado, né, pelo grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ensinando ele a ser como Paulo. Era o pupilo, né, de Paulo, era Timóteo. E Paulo já conhecia a história desde a avó de Timóteo. Então, são 3 gerações adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. Eu mencionei aqui a relação da minha avó com a irmã Nerci, e eu quero falar um pouquinho dela. Por quê? Quanto é importante a gente tomar uma posição diante do Senhor e tomar a posição de servir ao Senhor. É tão bonito quando José fala assim: ó, eu não sei vocês, agora eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E a gente tomar essa não apenas falar. Quantas vezes a gente fala para abençoar a nossa casa, porque a gente quer que a nossa casa seja abençoada, que a nossa casa tenha paz, mas a gente precisa lutar para que tudo isso venha acontecer sobre a nossa vida. A minha avó, ela era uma mulher, eu acho ela uma mulher assim, sensacional. Ela já está com o Senhor, né? Mas ela foi uma mulher assim, sensacional. Rosane, o pastor Adolfo conhece ela, quietinha na dela, e ela fazia todo mundo na família fazer o que ela queria. Ela mandava em todo mundo batia a continência para ela, mas se você visse a minha avó, você ia falar assim: não acredito que essa veinha aí manda em todo mundo. Mas todo mundo, tanto que nós carregamos o nome Tavares, meu sobrenome é Tavares, por causa da minha avó, né? E lá na família briga, se não tiver Tavares no nome, o pastor queria colocar o nome do meu filho de Giliardi Batista Tolentino Júnior. Eu falei, mas nem pensar, nunca que um filho meu não vai ter Tavares, mas nunca, esquece, tem que ter Tavares, os meus filhos. Além desse amor pela família, desse desejo de participar de uma família, ela me ensinou desde criança, não sei se quem já participou disso daqui, eu acredito que muitos que tenham nascido em lar evangélico participou, dos cultos no lares. Gente, a gente sentava lá em rodinha, eu amava passar as férias na casa da minha avó, mas quando chegava de manhã, que tinha que fazer o culto no lar, era difícil. Eu confesso a vocês que era difícil. Quando começava a oração, eu ainda me recordo com muito carinho as músicas que eu sei do Inário, é por causa desses cultos no lar.
E quando começava a oração, aí ia começando a orar o pessoal, né? Quando chegava a minha avó e a tia Jarlene, eu já me acomodava lá para ficar mais sossegada, porque a oração ia demorar. As duas oravam por todo mundo da família, e cada uma ia orar. A minha avó orava pelo meu pai, a minha tia também ia orar pelo meu pai. Ia orar por não sei quem, ia orar por não sei quem também. E uma vez, eu ouvi a minha avó orando e pedindo a Deus pelo meu casamento. E eu era uma pré-adolescente ainda. Aí eu dei risada, né? Porque eu era uma pré-adolescente, né? E falei assim, meu Deus, eu nem penso em namorar ainda. A minha avó já está orando por quem eu vou casar. Aí está a resposta de oração aí, né? Deus ouviu, oh glória. E como que é importante que a gente abençoe os nossos filhos. Aí que eu falo, a gente não apenas declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é um versículo bonito de se falar, é bonito de você colocar num quadro ali na parede de casa, mas que você realmente faça com que isso aconteça. Ore pela sua família. Eu oro, até por causa disso, eu oro pelos meus filhos. A gente ora toda noite antes de dormir, né? E de vez em quando eu oro e falo assim, Senhor, abençoa, que os meus filhos amem ao Senhor, que eles sirvam ao Senhor, desvia eles dos maus caminhos, prepara um esposo para Ana Luísa, prepara uma esposa para o Pedro, que se dê muito bem comigo, em nome de Jesus, Senhor, que nora, né? Aí oro assim, por quê? Para que eu oro por eles fora isso, mas eles precisam saber o quanto que é importante a gente amar ao Senhor. Eles decidirem que é importante eles servirem ao Senhor. E eu quero falar também sobre uma outra família que está na Bíblia, começando por Abraão. A partir de Abraão se concretiza, se inicia a promessa de se ter uma grande nação. Vocês lembram bem da história, né? As tias aí de escola dominical, do culto infantil, sabem muito bem da história. Abraão recebe uma promessa do Senhor, que ele seria uma grande nação, que dele sairiam muitas e muitas nações, muitas e muitas pessoas. Mas Sara era estéril. Sara não podia ter filhos, mas ele confiou no Senhor. E ele saiu do lugar dele obedecendo a voz de Deus. Quantos de vocês que estão aqui essa noite? A Júlia falou aqui que ela foi a primeira convertida da família dela. A Júlia foi um Abraão na casa dela. Porque a Júlia foi a primeira pessoa a tomar uma posição diante do Senhor e servir ao Senhor assim como Abraão fez. E iniciar um ciclo de bênçãos, de gerações abençoadas, para que não haja conflitos na geração dela, na descendência dela. Amém? E Abraão, a primeira coisa que ele fez, depois dele ter Isaac, ele passou essa bênção. Eu imagino ele falando para Isaac, assim, contando para Isaac. Não sei, a minha avó me contava muitas histórias, né? Ela é conhecida por contar histórias. Eu amava, e a minha mãe também me contava histórias da vida dela. Então, eu imagino assim, Abraão contando para Isaac, olha Isaac, um dia eu estava na terra de Ur, e Deus falou comigo, Deus prometeu para mim que faria de mim uma grande nação, e hoje eu tenho você, a concretização dessa promessa de Deus, porque a sua mãe não podia ter filhos, mas o Senhor disse que faria de mim uma grande nação. Confiando nisso, eu fiz uma loucura, Isaac. Eu saí pelo mundo, porque Deus estava me guiando. E Isaac, acreditando nisso, vendo a fé do pai dele, vendo o quanto que Deus é importante, o quanto que Deus é grandioso, o que Isaac faz? Isaac segue os passos do pai. Isaac é um dos patriarcas assim extraordinários, porque ele tem uma questão, né? A esposa dele também não podia ter filhos. E o que Isaac faz? Em vez dele procurar uma outra pessoa para ter filhos, que naquela época até podia isso, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor abra a madre
da esposa dele, de Rebeca. E então ela engravida e tem 2 filhos. E eu imagino Isaac contando para os filhos dele. Sabe, seu avô Abraão, ele saiu da terra de Ur, porque Deus falou com ele. Porque Deus disse que faria dele uma grande nação. A minha mãe não podia ter filhos, não. E olha eu aqui hoje, a sua mãe, a mãe de vocês também não podia ter filhos. E olha só, tenho 2 filhos agora. Porque o Senhor é dono da história. Porque o Senhor é quem guia a nossa família. Porque é o Senhor que está cuidando das nossas gerações. Aí, Esaú não deu importância ao que o pai tinha falado. Esaú não deu importância à promessa que Deus tinha para ele. Mas tinha um ali que estava atento. Jacó estava ali, nasceu literalmente no encalço do irmão Esaú, logo ali atrás, mas acreditando na promessa que Deus tinha para a família dele, vendo o que aconteceu antes e o que Deus ainda poderia fazer. E Jacó toma para si essa bênção de estar na presença de Deus, de confiar em Deus, de construir, que Deus seja o alicerce da vida e da família dele. Irmãos, a minha avó seguiu ao Senhor, os meus pais seguiram ao Senhor. A minha mãe, ela se converteu através do namoro e casamento dela com o meu pai, e hoje ela é uma das intercessoras da igreja de Itaquera. Ela também é uma Abraão, porque ela foi a primeira a se converter na família dela. E eu tive o privilégio de pastorear a igreja de Itaquera, né? E ao estar ali, eu tinha voltado, eu tinha passado pelo Paraguai, por outras igrejas e tal. Aí a minha mãe, ela é bem quietinha também, né? Aí eu vi a minha mãe sentadinha, uma filhinha para falar com ela, para pedir oração por ela. Então, e eu tenho muito com isso da minha mãe, de orar, de buscar a Deus, de ser fiel ao Senhor. Sempre quando eu vou falar de dízimos, vira e mexe, eu falo sobre ela, pela fidelidade que ela tem, de ser grata ao Senhor por tudo que ela tem. E nós aprendemos essas questões na nossa família. Você pode ensinar aos seus filhos a serem fiéis, a serem homens e mulheres realmente de Deus. E nós ensinamos com o nosso exemplo. São Francisco de Assis, ele diz assim: evangelize sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando for possível, use palavras. Ou seja, evangelize com a sua vida. E os seus filhos, eles serão reflexo daquilo que você é. Se você busca a Deus de verdade, porque eles sabem se em casa você é crente de verdade. Eles sabem se na família você é crente de verdade. Você pode até enganar aqui os pastores, a igreja, mas os seus filhos sabem. E eles serão reflexo do que vocês são. Isaac foi reflexo do que Abraão foi. Jacó foi reflexo do que Isaac foi. E depois veio ainda José, que é um homem assim que eu admiro demais José. E com José, com Jacó já tem uma expansão da família, né? Porque ele tem 13 filhos, né? 12 homens e uma mulher, né? Aí já tem aquela expansão já dá para construir uma nação, né? E José, entendendo a bênção que Deus tinha dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele continua servindo ao Senhor, mesmo em meio a circunstâncias contrárias. Por quê? José foi vendido pelos irmãos como escravo. José se tornou um empregado na casa de Potifar. E José se tornou prisioneiro. Ele chegou no fundo do poço, né? Pegou aquele impulsinho lá, levantou assim a mãozinha para pedir socorro, até que o socorro veio. E ele depois se tornou o segundo maior homem da nação mais importante que havia no mundo conhecido naquela época, porque ele confiou no Senhor. Mesmo em meio a circunstâncias ruins, continue acreditando no Senhor, continue esperando no Senhor,
Continue crendo que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Entregue a sua vida muito além de palavras. Entregue a sua vida para servir ao Senhor, para amar ao Senhor. Entregue a sua família ao Senhor. Entregue o seu serviço ao Senhor. Entregue as suas riquezas ao Senhor. Deixe que Ele seja o centro da sua vida, do seu lar, para que Ele possa governar as gerações da sua família. E que você tenha uma família abençoada e próspera, sem conflitos geracionais. Porque quando o Senhor, Ele é o centro da nossa família, a gente não terá conflitos geracionais. Porque nós estamos com um alvo, e o alvo é o céu. Que Deus use a sua vida não apenas para evangelizar a sua casa, mas que através de um lar edificado pelo Senhor, de uma família edificada, que as outras famílias queiram ser como a sua também. Deus, Ele é um Deus geracional. E Ele deseja que todas as nossas gerações amem a Ele, que todas as nossas gerações sirvam a Ele. Os nossos filhos, eles estão vivendo num mundo muito difícil mesmo. A gente quando era criança, eu vou falar da minha geração, né? Eu estou na casa dos 30, né? Quase na casa dos 40. Mas a gente podia brincar na rua. Eu morei num prédio boa parte da minha vida, a gente podia brincar lá no espaço comum tranquilamente, sem perigo. Hoje em dia a gente tem que estar vigiando os nossos filhos o tempo todo, para que coisas ruins não aconteçam com eles, e a gente precisa vigiá-los também, para que eles não sejam influenciados de uma maneira ruim. Então, ficar de olho no que eles estão assistindo, no que eles estão vendo na internet, e tudo isso, porque tudo isso influencia eles negativamente. Agora, se eles tiverem um bom alicerce, nada disso vai abalar a fé deles. Se eles aprenderem a confiar, se eles tiverem alguém confiar, a vida emocional deles será mais segura, porque eles sabem que eles têm Deus na vida deles. Eu vi a minha mãe agindo com fé tantas vezes. E eu lembro que antes de eu entrar para o seminário, eu falei assim: Senhor, trabalha na minha fé, para que eu possa ter fé, porque como é que eu vou para o ministério sem fé, né? E eu falo assim, tem oração que Deus ouve, né? Aí veio provações, veio muitas coisas, mas a minha fé cresceu na presença do Senhor. E hoje eu posso passar por problemas, e há problemas que a gente passa que são muito difíceis. Não é porque nós estamos no ministério pastoral que nós estamos numa bolha e que nada acontece. Pelo contrário, a gente acaba sendo até mais atacado, né? Que se o pastor cair, imagina quanta gente não cai junto, né? Então, mas ter a fé de que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, que é grande o suficiente, é poderoso o suficiente para fazer milagres na minha vida, isso me mantém em pé, isso me mantém firme. E que você também viva isso, e só depende de você para viver isso. Eu quero orar com vocês nesse momento. Nós, mesmo que nós tenhamos nascido em um lar evangélico ou não, a gente precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Eu não sei se tem alguém aqui que é a primeira vez que vem aqui, ou que nunca aceitou Jesus no seu coração, ou mesmo você que cresceu num lar evangélico, mesmo as crianças precisam de salvação. A minha filha tem 9 anos, o meu filho tem 4 anos. E eles já, quem fez curso da PEC sabe aí, né? Que eu tenho umas alunas aqui da PEC. Que a criança já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce em pecado. E ela precisa aceitar o Senhor Jesus. Então, se você nunca fez isso na sua vida, se você quer ser como Abraão, ter uma família abençoada, uma descendência abençoada, eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor nesse momento.
E se você quer tomar a atitude, assim como Abraão fez, de ter uma família na presença do Senhor, eu te convido a vir aqui à frente. Se você quiser vir daqui a pouco por estar com vergonha, não tem problema, pode vir depois. E se você que já nasceu num lar cristão, mas você hoje quer se comprometer com o Senhor. Senhor, eu não quero ter conflitos geracionais, Senhor, porque eu quero que o Senhor seja o centro da minha família. Eu quero tomar essa atitude que Abraão tomou um dia, de abençoar a família dele, de ter uma geração abençoada. Os passos que Abraão tomou não foram fáceis. Não é fácil você ter uma mulher estéril e continuar confiando que Deus vai fazer o que Ele prometeu, porque Ele é Deus. Mas Abraão confiou até que a promessa dele se cumprisse. E Isaac, a gente sabe que teve uns contratempos aí, né? Mas Isaac veio e a promessa do Senhor se cumpriu. Então, se você deseja essa noite se comprometer com o Senhor e você quiser trazer a sua família aqui diante do altar do Senhor, eu quero orar por você e a sua família nesse momento, para que os seus filhos e os seus netos sejam abençoados pelo Senhor.